Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Curta, compartilhe e divulgue também os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu sou o professor João Nunes e esse é o seu canal, Professor Nunes.jns, um canal sobre sociologia, política, cinema e literatura e atualidades. Vamos falar sobre evangélicos. Nada de preconceito contra os evangélicos, não se trata disso. Vou falar dessa obra Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, do autor Juliano Speer. É um texto científico, uma pesquisa muito importante, muito interessante, que trata do tema evangélico. A grande pergunta, já que se faz, o autor trabalha, é: por que interessa os evangélicos? Interessa saber sobre os evangélicos? Se quisermos ir mais além, o autor também trabalha porque os evangélicos eles estão crescendo cada vez mais no Brasil. E mais, porque os evangélicos estão também na política. A eleição do Jair Bolsonaro para presidente da República tem a ver com o crescimento dos evangélicos? Existe preconceito contra os evangélicos? É sobre esse assunto que nós vamos tratar neste canal agora. Vamos então, o primeiro ponto que nós tratamos sobre os evangélicos. O que traz sobre o tema? O livro sobre os evangélicos traz um olhar científico, antropológico, sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil e quais as implicações desse crescimento. Por que cresce o número de evangélicos no Brasil? O autor, a partir de dados, inclusive de pesquisa realizada, de experiência com determinadas localidades, com evangélicos, ele vai mostrar por que é que o evangélico, porque a pessoa deixa uma religião, uma católica, outra religião, e vai ser evangélico. E qual tipo de evangélico que temos mais no Brasil, que tem forte influência no Brasil? Aí ele vai tratar do fundamentalismo religioso, do pentecostalismo. Como ver ou entender esses evangélicos? Os evangélicos, eles sofrem preconceitos tanto da elite, da classe rica, quanto também da esquerda, por exemplo. Então isso é preocupante, porque todo preconceito, evidentemente, não contribui em nada, apenas separa. E sobre a esquerda, por exemplo, ela está dando uma bobeira muito grande quando ela discrimina também o evangélico. Os preconceitos com os evangélicos são muito fortes também, mas não se pode negar o crescimento do evangélico no Brasil. O protestantismo, os evangélicos, por exemplo, eles vão aonde o Estado não chega. O evangélico se sente participante, ele se sente protegido com a rede de proteção feita pelos evangélicos, pelas igrejas evangélicas. É um dos pontos que o autor trabalha, uma rede de proteção dos evangélicos, onde o Estado não chega, por exemplo, nas favelas, nas regiões pobres, nas prisões também, por exemplo, inclusive tendo uma participação muito forte em zonas de violência, de conflitos, inclusive de gangues, por exemplo, mas o protestantismo está presente lá. Os evangélicos também estão presentes, a igreja evangélica também está presente. Então, outro ponto muito importante que o autor destaca é a teologia da prosperidade. Essa questão de escolher ser evangélico, porque acredita, primeiro, nas escrituras, nos ensinamentos dos líderes religiosos e busca uma vida, uma conduta a partir dos ensinamentos religiosos, entendendo
que materialmente podemos ser felizes também aqui mesmo na Terra. Então a teologia da prosperidade é uma das coisas que também chama a atenção do Evangelho. Para ele acreditar nele, não se preocupar, por exemplo, com o Estado fazer tudo, mas se preocupar com ele, acreditar nele para ser próspero. É uma das coisas muito forte, muito presente entre os evangélicos. O autor destaca também que a maioria dos evangélicos, essa maioria é formada por pobres e por mulheres. E que, inclusive, as igrejas evangélicas, as que se difundiram mais ainda a partir dos Estados Unidos, vêm também da classe pobre. A esquerda ela precisa ter um olhar mais atento para com os evangélicos. O autor destaca, inclusive, por exemplo, algumas falas preconceituosas da esquerda sobre os evangélicos. Ele cita, inclusive, o Haddad e o Freixo, Marcelo Freixo. O que é que ele cita? O autor cita o seguinte, por exemplo, o evangélico é conservador, ele se identifica com a igreja. E se você tem, por exemplo, líderes da esquerda, que tem inclusive um impacto na sociedade, é bastante conhecido na sociedade, e esse líder de esquerda, ele diz alguma coisa contrária à coletividade do evangelho, a um líder evangélico, a um pastor, por exemplo, então isso pode soar de maneira negativa. Foi o caso, por exemplo, de uma das falas do Fernando Haddad, quando chamou o representante, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, né, o Edir Macedo, de charlatão. Por mais que ele tivesse razão ou não, por exemplo, ele, a partir do momento que ele chama um líder que é muito respeitado pelos evangélicos, chama de charlatão, então ele cria um atrito muito forte. Então, em vez de agregar, ele separa. E aquele evangélico conservador que se identifica com a igreja vai entender que ser contra o pastor é ser contra a sua identidade, ser contra a sua religião. Então, nesse caso, o Haddad cometeu uma falha e pagou caro com isso também. Da mesma forma, o Freixo, no Rio de Janeiro, inclusive com a eleição que resultou da eleição do Marcelo Crivella, da Universal do Reino de Deus. Então é preciso que a esquerda tenha cuidado, tenha mais atenção e não tenha preconceito com os evangélicos. A política e os evangélicos. Sobre a política e os evangélicos, o que temos a dizer? Os evangélicos têm a teologia da prosperidade, têm uma visão conservadora da sociedade, têm uma pauta moral e vê a participação na política como uma coisa importante para agregar valor, para ocupar espaço no Estado, inclusive defendendo a sua bandeira, a sua pauta moral. O conservadorismo e os evangélicos, isso é uma coisa muito clara. A maioria dos evangélicos é conservadora, essa maioria é conservadora, mas nem por isso se deve ter preconceito porque tem conservadores. É preciso entender por que são conservadores. E a pauta moral é muito importante para os evangélicos. E por que a maioria dos evangélicos votou em Bolsonaro? Ora, porque viram no Bolsonaro a possibilidade de ter atendida a sua pauta moral. Não interessa a questão social, a questão ambiental, a questão dos direitos humanos. Embora isso seja importante, mas para o evangélico, principalmente esse que votou em Bolsonaro para presidente da República, viu aí uma oportunidade da sua pauta moral e da sua proteção e de ser protegido com a eleição do Bolsonaro. Mesmo que tenham cometido um grande erro em relação a isso, mas foi o que levou à eleição do Jair Bolsonaro e por isso que ele conta muito com essa parcela da sociedade que cresce cada vez mais. A pauta moral
continua sendo forte, por exemplo, contra o aborto, contra o gay, o LGBT. Então essa pauta moral é muito importante para o Evangelho. E aí, como lidar com isso? O conservadorismo que alimenta isso. O evangélico não se preocupa com o social. Ele vai se preocupar com o social no sentido, podemos dizer, light. Ele não vai se preocupar com o social no sentido da esquerda. Ele não vai se preocupar com o social no sentido dos direitos humanos. Ele vai se preocupar com o social no sentido da prosperidade, apenas da prosperidade, mas que se volte para o individual. Então, o Estado vai ser importante para esse evangélico que participa da igreja quando ele tem a oportunidade de participar, inclusive, como representante político e colocar sua pauta moral ali, para ocupar, inclusive, um espaço nas instituições, nas organizações governamentais. O Estado como uso para os interesses privados e para a pauta moral. E aí, por isso, mais uma vez, reforça a eleição do Jair Bolsonaro. De modo que o autor ele finaliza dizendo o seguinte, que é preciso respeitar os evangélicos, mas também ser crítico, quando necessário, principalmente no que se refere às pautas sociais, à coletividade. Porque não se pode negar, por exemplo, a importância do meio ambiente, dos direitos humanos, do direito à vida. E quando você tem a teologia da prosperidade em primeiro lugar, você tem uma leitura individualista. E aí a visão que o evangélico, o conservador, ele tem do Estado, ele vai aceitar o Estado quando ele pode ocupar essa instituição, os espaços dessa instituição, para colocar sua pauta moral como a principal. Portanto, não se pode negar o crescimento dos evangélicos no Brasil, como no mundo. É preciso que a esquerda tenha mais atenção aos evangélicos se quer agregar. E, para finalizar, não são todos os evangélicos que pensam da mesma forma. Estou falando aqui, inclusive, da coletividade. A maioria tem uma visão conservadora. As lideranças religiosas têm uma visão muito forte da necessidade de ocupar o espaço do Estado para colocar a pauta moral protestante. Pois bem, esse foi o nosso apontamento sobre a leitura do povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. E eles importam sim. E segundo a pesquisa, dados de pesquisas analisadas pelo autor Julian Spier, em 2032, mais ou menos, os evangélicos vão superar os católicos. Daí mais um dado interessante para buscar compreender por que esse fenômeno cresce cada vez mais. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades.